Bom dia. Eu resolvi retornar aqui para falar um pouco sobre a polêmica da vacina, tá? E alguns projetos de leis, emendas, PEC, né, projeto de emenda constitucional, que estão sendo colocados no Congresso. Tá? Bom, a primeira questão é da polêmica da vacina, para além do que nós já conversamos ontem, no dia 3, hoje é dia 4 de setembro, são mais ou menos, são 9 horas e 50 minutos. Foi aprovado um projeto de lei, quer dizer, na Câmara e está tramitando no Senado, que trata de punição às pessoas que se negarem a se vacinar, ou vacinar filhos, enfim. Tá? Que é uma questão de responsabilidade social, enfim, é uma discussão do Congresso. Tá? Bom, e o senhor Messias já promete vetar, né? Ele promete vetar para poder fazer um teatrinho para os seus apoiadores, né? O grupo que dá suporte a ele, que não é um grupo pequeno, é um grupo grande, com toda certeza, né? Ele promete vetar já sabendo de antemão que o veto dele não vai prevalecer, porque efetivamente esse projeto de lei, né, essa PL, esse PL volta para a Câmara, para o Congresso, e o Congresso derruba o veto e decreta e pronto, acabou. Sabe? É só para mostrar a inutilidade desse tipo de atitude, de comportamento, que parece aquela criança que quer ficar contrariando, sabe? O tempo inteiro. Sabe a criança que quer ficar fazendo birra e contrariando? Uma anos, isso é assustador. Mas vai muito na direção, não só o comportamento em relação ao que eu estou acabando de falar aqui, como em vários outros momentos em que esse presidente se veio a público para falar, na maioria das vezes, na maioria das vezes também, para fazer comentários desnecessários, sabe? Comentários, numa boa parte, criminosos, não é? E para realizar aglomeração, inclusive para comemorar, né, a possibilidade de construir uma ponte no Vale do Ribeira. Sabe, é aquela coisa, né? Vai comemorar no meio da Mata Atlântica a possibilidade de construir uma avenida na Mata Atlântica e aí faz aglomeração para esse sentido. Né? O veto dele sabe que não vai adiantar. Nós sabemos que não vai adiantar nada, todo mundo sabe que não vai adiantar nada. O projeto de lei retorna para o Congresso e o Congresso derruba o veto, se for o caso, e pronto, acabou. Ele não é um imperador, embora ele tenha delírios de imperador, ele não é um imperador. Ele foi eleito, realmente foi, para exercer o cargo de presidente da República por 4 anos. Tá? Se vai ficar mais do que 4 anos, aí já é outra história, se vai ser eleito, se vai se manter esses 50% de apoio, isso já é outra história que a gente vê no futuro. Tá? Bom, eu queria comentar outro assunto também, que tem impactado muitas pessoas que eu conheço, e eu imagino que a maioria da sociedade brasileira, e que mostra um pouco o despreparo do governo. Tá? E aí, eu prefiro dizer dos governos, eu não vou atribuir isso exclusivamente ao governo federal, que tem a ver com o que nós estamos percebendo, quem vai ao supermercado fazer compra, né? Usando a máscara direitinho, enfim, escolhendo um horário para ir, e não adianta escolher um horário, vai estar lotado o tempo inteiro. Tá? Sobre a ambição dos empresários de elevação de preços, não só da cesta básica, como a elevação de preços no geral, particularmente nos supermercados. Para vocês terem uma ideia, o arroz cristal, por exemplo, no Atacadão, perto da minha casa, em Aparecida de Goiânia, ele custava R$ 13. Ele agora está a 28. É mais de 100%, sabe, de elevação do preço, não é? Isso é algo estranho, tá? Porque me parece, a argumentação é a seguinte, né? Que se exportou muito arroz e feijão, e enfim, né? E a maioria só falta estar exportado tudo, né? Que tem no supermercado, porque tá tudo subiu e subiu muito, sabe? Talvez com a expectativa de que
em janeiro surge uma vacina. Só que surgiu uma vacina contra a Covid em janeiro, não significa que a gente vai estar imediatamente, que seremos imediatamente vacinados. A vacinação em massa deve ocorrer só lá para junho, sabe? Infelizmente, nós vamos ter uma série de restrições até que essa vacina, que as pessoas, a maior parte da população brasileira seja vacinada, né? Então, parece que os empresários ambiciosos, eles estão se antecipando. E não foi uma exportação em massa de tudo aquilo que se consome na cesta básica do brasileiro. E nem foi o brasileiro que começou a comprar mais, porque está em casa, e nem está em casa, assim, é verdade que a rotina nas ruas e na circulação de pessoas já está normal, inclusive nos bares e restaurantes e shoppings, não é? É só para se pensar uma coisa aí dentro do meu estado de Goiás, não é? É Brasília. Ontem o senhor libanês, que é um dos homens mais ricos desse país, empresário importantíssimo, e que por alguma razão tem uma fixação do senhor Messias, não é? Ele resolveu decretar a abertura de teatros e cinemas. Então, não é? E provavelmente sem máscara, porque o presidente vive circulando lá sem máscara e se tem uma lei para usar máscara, ela não tem sido aplicada por alguma razão. Tá? Bom, esse é um tema. Esse é um dos temas, né? O segundo tema, na verdade. O outro tema que demonstra muito do modus operandi desse governo federal é que ontem, no momento em que eu estava postando um vídeo que eu gravei, eu ouvi aqui na televisão que o senhor Rodrigo Maia estava dando uma entrevista, enfim, e que na CNN, por sinal, que mostrou isso na CNN, que o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele proibiu os assessores dele de se reunirem com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal. Aí eu fiquei pensando, mas isso é uma questão do próprio Paulo Guedes ou é uma ordem do senhor Messias, né? Porque eu me lembrei daquela outra frase, né? Que surgiu nos últimos 3 dias aí, de uma mensagem entre o presidente Messias e o senhor Moro, né? O ex-ministro Moro. Se contrariar o presidente, tem que ter dignidade e pedir para ser demitido. Jesus, sabe? E se for uma atitude do senhor Paulo Guedes, é lamentável, é um senhor de quase 80 anos, sabe? Um senhor que, para os liberais e os ultraliberais, é uma pessoa importante. E, intelectualmente falando, ele realmente tem uma formação sólida. Eu não posso não concordar com as ideias dele. Mas a formação dele é sólida. Só que, aparentemente, o convívio com o senhor Messias tem causado estragos, porque a postura e o comportamento dele têm sido absurdos. E é também um homem de uma condição financeira muito boa, né? Ele pode se dar o luxo que está ajudando, sabe, voluntariamente esse governo, porque largou as coisas dele e tal, porque ele tem um patrimônio muito grande, o senhor Paulo Guedes. E é um homem de uma formação muito significativa. E o que me faz relembrar que muitos intelectuais se aliaram a esse tipo de proposta de governo, sabe? Autoritário, ditatorial, intolerante, radical, negacionista, e que não valoriza a vida, que parece que não carrega em si nenhum princípio de humanidade, de empatia com a vida humana, de empatia com o sofrimento humano. Sabe? Não há solidariedade. Não se compartilha, não se respeita o sofrimento do outro. Já são quase 125 mil pessoas que morreram. Isso é um número muito alto. Estamos falando de pessoas, repito, e não de abacates. Tá? Bom, agora um assunto que me interessa muito. Nós tivemos, recentemente, a reforma da Previdência, que foi um clamor. Nós precisamos também de uma reforma política e uma reforma tributária, que deveria vir primeiro, inclusive, a partir de onde eu olho. Né? Mas nós tivemos a reforma da Previdência, que vai forçar que pessoas como eu e uma série de outros brasileiros tenham que trabalhar 4, 5 anos a mais. Não é? Então, para se equilibrar, sabe, o déficit e o superávit, para se ter um equilíbrio
na economia do país, é, estrutura-se restrições aos trabalhadores, que a reforma previdenciária não mexeu com deputado, com senador, que fica lá um mandato de 8 anos e já recebe um auxílio para o resto da vida, sabe? Ah, é porque o brasileiro ele morre e fica recebendo. Gente, nós temos 3 ex-presidentes, 4 ex-presidentes, 4, 5, que gasta-se mais de 1 milhão com cada um deles por mês só para a segurança deles, sabe? Isso não tem de tirar. Se você pensa no salário de um deputado e mais o que eles gostam de dizer, os penduricalhos, que a mídia está em cima disso, ela está achando muito bom, né? O que está acontecendo com... Não é só o funcionalismo público, isso vai repercutir e reverberar em todas as classes de trabalhadores desse país. Não é só para o serviço público, não é só uma questão da estabilidade. Isso vai reverberar na iniciativa privada também. Isso muda, sabe, a estrutura do mundo do trabalho no Brasil. Mas, enfim, né, disseram que não vai atingir quem já está no serviço público. Vai pegar só daqui para frente, quem entrar no serviço público daqui para frente. E já na reforma previdenciária, não. Pegou, inclusive, sobretudo, o setor público, mas também reverbera no setor privado. Parece que as pessoas não têm condições de perceber isso. Bom, mas eu volto a isso um pouco mais adiante. E agora a discussão é a reforma administrativa. E essa reforma administrativa, ela mais uma vez, né, ela vem para indicar que ela vem para indicar que o custo e as responsabilidades elas são da crise econômica que nós vamos entrar, não é da pandemia, é do mundo, é dos trabalhadores. E assim, o foco está fundamentalmente no serviço público, tá? Porque é necessário fazer isso, senão o país vai quebrar. Mas pode continuar pagando 300 mil por mês para cada deputado, que não vai quebrar. 500 mil para cada senador, que não vai quebrar. Sabe? E são 513 senadores. E engraçado, essa reforma não atinge o judiciário e nem o legislativo, sabe? O Congresso vai ter que realizar uma reforma administrativa deles lá. E, mais uma vez, a conta em cima do povo, né? Em cima do trabalhador, porque é um número significativo de funcionários públicos que nós temos nesse país e você inferir que todos eles são péssimos profissionais, isso é muito complicado, sabe? Nós temos excelentes profissionais no setor público, tá? Bom, de uma maneira geral, as duas reformas, elas atingem direta e exclusivamente os trabalhadores, o povo, sabe? Em contrapartida, beneficia os donos de grandes indústrias, redes comerciais, bancos, que é um setor que experimenta, pelo contrário, uma desoneração, sabe? É muito interessante, sabe? O governo renuncia e o governo perdoa as dívidas desses grandes conglomerados, não é? Além de desonerar, de dar isenção de impostos, enfim. O que se percebe, na verdade, e é isso eu quero reforçar muito aqui, eu gostaria que as pessoas assistissem e discutissem isso mais amplamente. O que você tem exatamente que o governo ele não se preocupa com a reforma tributária ou a reforma política, sabe? Pois essas vão atingir os direitos da elite, os direitos dos políticos, sabe? Não são os direitos, são os privilégios e os benefícios dos políticos. E no nosso caso, não são benefícios. No caso do trabalhador, do serviço público, são penduricários. Né? Já se usa um termo de conotação negativa para se referir a isso. E já no caso dos políticos, ele recebeu uma infinidade de auxílio até para comprar pasta de dente, sabe? Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei mais o que, auxílio dentista, auxílio médico, sabe? São benefícios.
para essa cambada, porque não tem outro termo para isso. E eu não sei por que o judiciário não entra também. Sabe? Por que o judiciário não faz parte disso? Será que tem a ver com aquele jogo de conivências e silêncios obsequiosos que eu me referi na última gravação? Bom, enfim, né? Isso fica para as pessoas discutirem, porque é reforma tributária que mexe lá com os grandes empresários. Eu não me refiro aqui ao pequeno empresário, sabe? E talvez nem ao médio empresário, via de regra. Mas os grandes empresários, eles vão continuar só negando impostos, vão continuar tendo essas dívidas perdoadas. O perdão fiscal acontece de tempos em tempos e ele é sempre na casa das centenas de bilhões, tá? Por um lado, e a isenção fiscal, sabe? E a desoneração. Nossa, se não desonerar, vou desintegrar todo mundo. Por quê? Porque o nível de lucro desse empresário, dessa elite empresarial, ele tem que se manter e continuar crescendo continuamente. E tudo vem para as costas do trabalhador. Porque o que acontece no serviço público vai reverberar na classe popular. Porque as pessoas que estão envolvidas no serviço público, se você estiver pensando que elas são 50% ricas, não são, não. São 50% de pessoas, 50% de toda a totalidade das pessoas que estão no serviço público vivem modestamente, sabe? E por viver modestamente, eles gastam aquilo que ganham na região onde vivem. E, portanto, esse dinheiro circula entre pares, sabe? Entre as pessoas que estejam na iniciativa privada ou como empreendedores, eles convivem. E esses recursos circulam. Então, o serviço público, ele presta uma atividade relevante do país e, ao mesmo tempo, ele presta um trabalho, sim. Agora, que trabalho que que a reforma tributária queria atingir esses grandes empresários? Por quê que não se tributa esses grandes empresários? Por quê que a reforma tributária não é posta? Por quê que a reforma política não acontece? Mas a reforma previdenciária já aconteceu e essa reforma administrativa vai acontecer no arrepio de uma pandemia. Vai acontecer enquanto as pessoas estão confusas, sabe? Enquanto as pessoas estão preocupadas com essa pandemia, com essa vacina, com essa situação em que muita gente tem que sair para trabalhar, em que o risco continua, o vírus continua circulando, ele não sumiu. Eu escuto um monte de gente falar assim, estamos retornando à normalidade. Que normalidade, cara pálida? Que normalidade é essa? Acompanhe as notícias na China, no Oriente, na Europa, e aqui mesmo, nas Américas, aqui no Brasil, para você ver que São Paulo, pensando o estado como um todo, continua num patamar de mais de 300 mortes todos os dias. Enfim, né? Ainda temos uma média dos últimos 7 dias de quase 900 pessoas que morrem todos os dias em função da Covid-19. Isso sem contar daqueles que morrem em decorrência das limitações que a própria Covid estabelece, que é outro tipo de conta que se deve fazer, outro tipo de análise que se deve fazer. Tá? Bom, só para você ter uma ideia, mais de 2 trilhões de reais estão perdidos a título de sonegação. Tá? Sem contar as desonerações, que o governo abre mão de receber impostos e vamos tributar o trabalhador. Não só o trabalhador do setor público, o trabalhador do setor privado. O povo, de uma maneira geral, a massa, de uma maneira geral. Daqui um pouco, nós que já pagamos mais de 39% daquilo que ganhamos, a gente vai estar pagando 60%, 70% daquilo que eu receberia, eu tenho que estar direcionando para o governo. E o que eu recebo do governo? O que você recebe do governo? Você recebe, você é tratado como cidadão, você tem direito à habitação,
tem direito a uma educação de qualidade? Você tem direito à segurança? Você tem direito à saúde? Você tem direito ao trabalho? Existe trabalho? Não, mas existe imposto para você pagar. E não é uma argumentação dirigida exclusivamente a essa presidência que aí está. É dirigida aos governos, é dirigida aos políticos. Isso é inaceitável. É preciso que as pessoas comecem a tomar consciência que essa sonegação ela está além de 2 trilhões. A desoneração é quase 1 trilhão por ano. Isso são recursos que o governo abre mão de receber. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe a resolver o problema do país exclusivamente realizando reformas que venham a sacrificar ainda mais os trabalhadores desse país. A reforma previdenciária não sacrificou só as pessoas do setor público, sacrificou a sociedade como um todo. Essa reforma administrativa também vai sacrificar a sociedade como um todo. Vai sacrificar você, vai sacrificar a mim. Enquanto isso, nada de reforma tributária, não vamos mexer com os grandes empresários, com a elite econômica desse país. Pelo contrário, vamos ampliar as desonerações e a isenção de impostos para eles. E os políticos, não se mexe com os políticos. E eles estão aproveitando esse momento de pandemia, sabe, para passar esse tipo de reforma. Por que não aproveita para passar a reforma tributária e a reforma política? Por quê? Que a conta tem que ser sempre paga pela população em geral, pela massa da população brasileira. O problema aqui não são pessoas, sabe, que têm um salário médio. O problema são pessoas que ganham 60, 70, 80, 100. Ou os políticos que recebem um deputado estadual que manipula 200, 300 mil reais por mês. E aí tem essa história de rachadinha, de ficar com parte do dinheiro do assessor. O cara tem direito a ter 20, 30, 50 assessor. O cara tem direito a tudo, sabe? Auxílio pente, para comprar um pente para pentear o cabelo. Auxílio óculos. Auxílio alimentação. Então, um cara que ganha acima de 30 mil, isso é o que ele declara. Fora os penduricalhos, que para vocês também é penduricalhos. Sabe, os benefícios, os privilégios. Ah, não, os privilégios é do trabalhador do setor público. Ah, tá. Os professores das universidades, do servidor público que trabalha nos hospitais. Tá certo. Bom, eu me pergunto aqui, será que o brasileiro comum, sabe, ele sabe o que é sonegação de impostos e quais as implicações disso? Será que o brasileiro comum, ele sabe o que é o calote que as elites, sem nenhuma punição, elas acabam dando no Estado brasileiro? E o Estado continua a apoiar e perdoar. Para essas elites, o Estado perdoa. Temos vários exemplos. Inclusive do Luiz Inácio. Sabe, só a própria Friboi teve um desconto de quase 300 bilhões, que não precisava mais pagar, e tinha de pagar só 1% daquilo. Será que ele sabe o que é renúncia fiscal? Será que o povo comum ele tem noção das implicações da renúncia fiscal? Porque a renúncia fiscal não é do arroz que você vai pagar R$30 para comprar 5 quilos de arroz, para você comer. Ele custava 13 há um mês aqui atrás. Isso não tem renúncia fiscal para você comprar esse arroz, sabe? Você continua pagando o imposto. E não é só do arroz, é de tudo que você compra no supermercado. Tudo está com preço majorado. O preço foi elevado. Não há isenção fiscal nesse sentido. A isenção fiscal é para as indústrias, para os bancos, que têm lucro na casa das centenas de bilhões de reais por ano, ou por trimestre, às vezes. Trimestre. É isso. Esses valores são estratosféricos, poderiam resolver o problema de uma vez por toda. Se recebesse dessas pessoas
desses caloteiros, tá? Dessa elite caloteira, os impostos que eles não pagaram, tá? São mais de 2 trilhões de calote, de sonegação. Isso está lá. De desoneração, você tem na casa de 1 trilhão. Tá fazendo, retirando os impostos para quem? Para o povo que vai comprar o arroz, que vai comprar o feijão, que vai comprar o óleo, que vai comprar a carne, que vai comprar a verdura? Não. Está desonerando o grande proprietário, o grande industrial, o grande comerciante, e desoneração inclusive de folha, em cima do salário, dos impostos que deveria pagar. O povo, o trabalhador, continua pagando imposto para o governo. Agora a empresa não pode pagar imposto para o governo. Ela está fazendo um favor, né? E num país patrimonialista como esse, com um governo irracional e que tem problemas sérios, sabe? Problemas emocionais sérios e que tem uma postura e um comportamento absurdo, na maioria das vezes. Nós temos que conviver com isso. Tudo isso tem acontecido, está acontecendo, à exceção da reforma previdenciária, que as pessoas aceitaram naturalmente. Agora, essa reforma administrativa, que vai terminar de jogar pá de cal em cima dos trabalhadores desse país, e particularmente dos trabalhadores intermediários do serviço público, não aqueles que ocupam cargos e recebem gratificações que são muito maiores que o salário deles. E eu conheço pessoas assim. Não uma, várias. Mas esse que tem que é o funcionário público médio e que tenta prestar o melhor serviço possível, ele vai ser, mais uma vez, já foi na reforma previdenciária e agora vai pagar mais uma parcela de sacrifício por conta da incompetência, da falta de projeto, da falta de seriedade, da ignorância, sabe? Da imaturidade emocional desse governo que está aí. E tem um ministro que fala: meus assessores não podem almoçar ou se reunir com o presidente da Câmara Federal. E um presidente que fala: vou encher sua boca de... Enfim. Sabe o que é imaturidade emocional? Na pessoa de homens na casa dos 70, 80 anos de idade, que continuam infantilizados, e têm poder na mão, e se acham que são imperadores, e que aí vão privilegiar sua corte, sabe? Essa elite cortesã que fica circulando ao redor do núcleo do poder, é bem isso, tá? Eu espero que esse vídeo sirva de verdade para que as pessoas reflitam. Eu espero que as pessoas compartilhem esse vídeo e divulguem, propaguem, conversem, discutem, discordem de mim, mostrem-me que eu estou errado. Bom, obrigado pela atenção das pessoas que vão assistir ou que virão a assistir esse vídeo, não é? E um pedido meu: essa discussão precisa ir adiante, porque tem várias outras medidas políticas que estão acontecendo enquanto nós estamos envolvidos com essas narrativas e contranarrativas da Covid-19. Tá? Inclusive, querer nos forçar a voltar para as salas de aula nesse exato momento. Compartilhe o vídeo, por gentileza, para que as pessoas possam, um número maior de pessoas possam discutir o que nós falamos aqui nessa manhã, do dia 4 de setembro de 2020. E se inscrevam no canal, e se inscrevam e participem, comentem, questionem, critiquem o que eu estou a falar aqui, tá? O estímulo e o incentivo para que eu continue a dedicar meu tempo para pesquisar, estudar e elaborar alguns argumentos para tratar de situações tão importantes do povo brasileiro. Lembrem-se,
eu falei da alta dos preços do supermercado, eu fiz referência às 2 reformas que estão em curso, tá? E que atingem diretamente a todos nós. E nós falamos também da questão da vacina, tá? E particularmente nessa sociedade que uma desigualdade social, política e não intelectual, porque isso não existe, é tão visceral, tão extrema, tão radical como é radical a postura de um conjunto de pessoas nesse país atualmente, que não aceitam o contraditório. Em que uma elite que tem condições, ela recebe benefícios e privilégios e isenções. E o povo vai comprar 5 quilos de arroz por R$ 30. O óleo comum por R$ 6, R$ 7, R$ 8, custava R$ 2,50. Enfim, isso atinge a vida de todos nós. Compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço, eu volto com mais frequência agora, tá bom?